Boa noite. Testando o som, gente. Fazendo os testes para poder convidar a Bruna, né? Para entrar conosco e a gente ter uma live sobre a discussão do autismo nos dois países, na maneira de abordagem, tanto no Brasil quanto no Canadá. Bem nervosa, estou hoje. Calma que vai dar certo. Digita aqui o meu tema. Vai, digitei a abordagem. Calma, gente, que a gente tá testando aqui, tá? Antes de chamar a Bruna. A diferença tá aí. Obrigada, menina. Vamos compartilhando aí enquanto a gente dá uma passada de som. Então, vamos chamar a Bruna. Boa noite. Boa noite. Apesar do atraso, espero que dê certo para nós. Não, por mim tá tudo ok. Tá me ouvindo bem? Tá só com um pouco de eco. Um pouco de eco? Melhorou? Tá sim. É porque tá dando acho que retorno. Mas tô ouvindo bem. Ótimo. Já botei o fone aqui, tô preparada. Como é que você tá, bem? Eu tô bem, que é arrebentada, né? Se apresente para as mãezinhas, né? Deixa eu Fique à respirar. vontade, a casa te apoia, é sua. Obrigada. Eu vou respirar, porque geralmente, vou botar meu filtro. Agora sim. Agora é o Blue Ink, entendeu? Antes era a Bruna, agora é o Blue Ink. Agora voltou. Agora é o Blue Ink. Então, obrigada pelo convite. Em primeira mão, né? Obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna, eu moro no Canadá. Eu tenho um canal onde eu faço acolhimento com famílias atípicas, individual e em grupo, gratuitamente. Tá ali em cima, que é o Blue Ink WL, que nada mais é uma brincadeira do mundo azul e o mundo rosa, que é tão polêmico, né? Esse mundo azul. E eu brinco que nada mais é que o mundo azul com rosa vira roxo, que tá lá na bandeira da neurodiversidade. Então, essa brincadeira, eu tenho feito cursos, né? Então, eu tô fazendo curso terminei o curso de ABA pela Academia do Autismo. Vou fazer comissão de apraxia. Também fiz multigestos para trabalhar com multigestos. Até chegou minhas cartinhas do Brasil, graças a Deus chegaram. E tô aí fazendo vários cursos. Tá fazendo do Fernando Provotti também, de coordenação motora. E esse curso nada mais é para justamente eu estar trabalhando e ajudando essas mães, né? Além de estar ajudando aqui em casa também, para estar ajudando essas mães que têm renda baixa ou que precisam também de um acolhimento, de uma conversa, um apoio, e que estão passando pelo luto e também você acaba passando um pouco confuso. E também trabalho com as PECs. Estou com um projeto também de PECs, porque o PECs eu fui observar, é muito caro no Brasil, e estou tentando criar o PECs. Tenho um filho, Teia. Meu filho tem autismo, ele é autista, e ele também tem TDAH. Eu também tenho TDAH. Tenho uma filha que eu descobri recentemente. Na verdade, eu sempre tive, ninguém nunca acreditou em mim. Então, finalmente, meu diagnóstico veio e está aí comprovado que eu tenho. E tenho uma filha de 2, o meu filho tem quase 5, minha filha vai fazer 2 e é neurotípica. E sou casada, esqueci do marido, tá? O marido fica por último. Sou casada há 16 anos. A Bruna, ela tem várias abordagens de maneira alegre, produtiva e positiva para o autismo. E é sempre
o que o Te Apoia tenta passar para as mães, tanto do grupão como no próprio Instagram. Porque o autismo, ele já tem, eu posso usar a palavra praxe. Você nunca vê além de maneira positiva. Você se atrela ao luto, e o luto, ele traz, por muitas vezes, aquela negatividade, aquele padrão de não vou conseguir, não vou caminhar, tenho que seguir as regras do jeito que as dificuldades imposicionam, e a Bruna, de uma forma bem humorada, bem descontraída, de maneira leve, ela traz um conhecimento positivo. Eu gosto muito de acompanhar. Fico surpresa do diagnóstico dela por TDAH. Não, lógico que a gente sabe mais quando convive, mas a maneira com que ela passa, ela já dá uma lição de que se é capaz de quebrar barreiras, independente do seu diagnóstico, né? Porque a pessoa que tem TDAH, o indivíduo, ele por si tem muitas frustrações, cargas de mau humor, e a Bruna tira essa imagem, apesar de um diagnóstico tardio, né? Fico até surpresa. E é isso que, de certa forma, os grupos de apoio têm que passar. E a maneira com que ela acolhe as mães no Canadá, isso dá um diferencial. Porque você entender é prazeroso, mas você ser um indivíduo que tem uma diferença humana e pode ajudar o próximo, deve ser uma coisa incrível a cada dia para você. Isso é a imagem que eu tenho. Boa noite. Eu trabalho mais com o Brasil, na verdade, né? Meu foco sempre foi o Brasil. Nunca foi o Canadá, porque eu sempre achei assim, aqui a gente tem recursos, a gente vai conseguir. Aí, depois eu falei assim, caramba, o Canadá também não tem. Então, eu acabei ficando com os dois. Então, eu tento fazer um acolhimento nos dois hoje em dia. E, assim, eu tento, entendeu? Quando elas querem, quando elas procuram, eu deixo elas terem o espaço delas, eu não invado o espaço. Se elas quiserem conversar, eu tô ali para conversar. Se elas não estão no momento, não estão no momento. E a gente vai respeitando essa individualidade delas, né? Mas é bem legal trabalhar com acolhimento. É bem legal você saber um pouco mais do dia a dia do outro e poder estar tentando ajudar o próximo, porque o autismo é muito complexo. O TDAH é muito complexo. Então, o que atinge a minha casa nem sempre vai atingir a casa do outro. Entendeu? E eu brinco muito com essa questão de níveis, que eu falo que para mim níveis não existe. Existem níveis em características. Por quê? Porque o autismo leve, ele não é um autismo leve. Você tem que ver qual característica daquela criança é leve e qual característica daquela criança é moderada. Então você não pode simplesmente falar que uma criança é ou não é. Você tem que falar a característica. Então aqui no caso do meu filho, ele no momento está não verbal, porque a gente não considera, aqui é considerado não verbal quando não tem fala funcional. Então ele não tem fala funcional, a gente está trabalhando a fala funcional. Ele está começando. A primeira frase dele foi eu quero jogar, que o pai ensinou para jogar no celular. Entendeu? Isso e o pior, ele não joga tanto, mas é como ele gosta muito, e a recompensa dele é um celular. Então é um momento que ele ganha aquela recompensa. E ele aprendeu eu quero jogar. E então assim, a gente trabalha muito assim, o severo e moderado dele, o moderado severo, é a fala. Contato visual, ele tem pobre, então é leve, a gente consegue puxar. A questão dele não olhar quando chamava ele, estava no moderado, já consegui trazer para o leve. Questão de segurança, de atravessar a rua, já foi do moderado severo para o leve. Então eu falo assim, você não pode analisar a criança e falar essa criança é severa. A não ser que ela já tenha você vai já para o outro lado, que é a deficiência intelectual, que não são todos que possuem. Então a gente tem que olhar bem aquele diagnóstico, aquele papelzinho, né? E eu falo isso muito com as mães. Não se choquem com papel. Né? Não se choquem com moderado e severo. Analisem seus filhos. Então é um pouquinho do que eu tento passar para elas, né? De certa forma, eu concordo, e é a realidade, porque a gente não pode dizer que algo é leve, independente do conhecimento que você tem de cada criança e a característica. Uhum. Às vezes, quando a gente faz a abordagem com as mães, eu procuro trabalhar de certa forma dizendo, você me diz a sua realidade e eu vou tentar ajudar você no conhecimento da maneira que eu tenho.
porque eu tenho que respeitar as características e as limitações daquela criança. Não é não é uma receita de bolo. Ninguém é igual a ninguém. Seja com diferença ou não. Eu não uso o termo deficiência, porque não que eu tenha nada contra ao posicionamento em si. Mas, para mim, a verdadeira deficiência, a maior de todas, é o preconceito. Capacitismo. Isso, justamente. Então, para mim é uma diferença. Não somos iguais, sendo típicos ou neurotípicos. E isso deve ser respeitado. E eu acho, e sempre aplico com as mães, que se você não vê de forma positiva o avanço do seu filho, e se você não consegue, de certa forma, se atrelar a esse avanço, você for esperar só medidas terapêuticas, o autismo volta a ser tudo o que foi no passado. A imagem que a gente luta até hoje para retirar. Sim. Que não pensa, que não tem raciocínio, que não consegue se adaptar à sociedade, eles conseguem sim. Consegue. Da sua maneira, eles são melhores no que sabem fazer de melhor. Então, hoje eu vejo que devemos trabalhar sim, as crianças, o indivíduo, mas o maior trabalho é com aquela mãe, porque ela tem que entender que aquela terapia são 30 minutos. Eu não sei quanto tempo, mas aqui é 30 minutos, 20 minutos. 45, uma hora, depende do que for, né? Se for o aba, é mais tempo. Às vezes até só 10 minutos. 10 minutos, 20 minutos. Verdade, eu tava passando por um acolhimento que ela vai para ela tem que dirigir 2 horas, aí ela vai num ônibus que o município pega, dirigir 2 horas para chegar lá e ter 10 minutos com cada profissional. Aí passa por 3, 4 profissionais, 10 minutos. Aí eu falei assim, cara, me desculpa, mas o que você tá aprendendo ali? Nada. Como que seu filho tá chegando? Exausto. Aí eu falei assim, eu não posso falar o que você tem que fazer, mas, pelo amor de Deus, analisa o prós e contras. Ela falou assim, eu já sei. E ela assim, ela é perfeita, e ela sabe. Ela é aquela que sabe, eu não preciso falar. Sendo que você fica assim, tipo, ai meu Deus, eu não posso falar, não posso falar. Mas assim, Existem coisas que a gente quer muito falar e fica como se a gente estivesse criticando a abordagem profissional, mas uma criança que ela não dorme bem, tem um trajeto longo, às vezes. Chega lá para passar 20 minutos, não vai ter rendimento. Não dá. Não vai. Assim como também várias ascensões terapêuticas semanais cansativas, não vai ter rendimento. De 5 atividades terapêuticas que uma criança chega a fazer, pelo menos na pesquisa e na base de estudo que eu tenho, ela consegue captar uma daquelas terapias, ela faz 5. Se conseguir, porque dependendo da sobrecarga, dependendo do nível, das características, você não consegue absorver nada. Absolutamente nada. Ele simplesmente entra ali, reconhece o local, pode reconhecer algum brinquedo ou outro, mas a atividade em si, ele já vai perder, porque isso é uma vez por semana. Você dirige 2 horas, aí você faz 4, 5 em 1 hora, depois você dirige mais 2 horas, você vai chegar em casa, você ainda vai comer, vai tomar banho. A sobrecarga dessa criança é surreal. Ela entra no tal do burnout. Ela entra numa sobrecarga que ela às vezes não tem como sair. Que é quando o burnout é quando você está numa queima de sobrecarga. É uma sobrecarga extrema. Né? Então ela vai entrar numa carga extrema que como que ela vai sair? Ela vai demorar 2, 3 dias para isso. Onde foi o benefício ali? Então, por incrível que pareça, que eu vou falar hoje, agora, você é a primeira pessoa que tem a mesma visão que eu. Gente, mas isso é lógico. E isso é tão complicado quando eu digo para uma mãe assim, reduz as terapias, tenta fazer só 2 dessas terapias, prioriza outros momentos. Também não precisa fazer aquele ambiente totalmente terapêutico. Tenta trazer ele para a convivência, para a vivência normal. Nem tudo tem que ser todo o tempo funcional, porque a pessoa precisa respirar. É um indivíduo que tem uma diferença, mas é um ser. Ele tem o seu jeito de ver. Não. É como se eu estivesse dizendo que aquela criança não precisa. Eu já escutei. Não.
O ponto é, eu sou muito clara nisso, é onde eu converso com as minhas mães, é onde eu ensino a elas. O ponto hoje em dia, infelizmente, além de ser difícil a gente conseguir fazer pelo plano de saúde, eu mesma tenho plano de saúde no Brasil. Mas é bem mais difícil você fazer plano de saúde. Aqui no Canadá, por exemplo, a gente tem um auxílio, tá? É uma ajuda de custo do governo. O governo me deu 20 mil para usar em um ano. Esses 20 mil usados em um ano, você fala assim, caramba, que dinheirão! Acabou em 5 meses. Acabou em 5 meses. Por quê? Porque só o custo do ABA, que ele precisa por causa da segurança, e porque ele acaba não sabendo brincar e sentar, brincar com outra criança, esperar o tempo, então ele precisa do ABA, me custava $1.500 2 semanas. Então, 18 horas. 18 horas daria $1.500. Então, eu estava gastando $3.000 por mês. Ele precisa de fono. Cada fono, a hora gira em torno de $100 a $200 a hora. E aí vai fono. Ele faz 2 sessões de fono por semana e eu tô querendo aumentar para 4. E aí você fica assim, poxa, mas 20 mil? Junta as contas. Precisa de terapia ocupacional. Também gira em torno de 100 e pouco a 200. Aí eu falo assim, não, terapia ocupacional pelo menos ele faz uma vez por semana, 1 hora. Mas põe na ponta do lápis. Na ponta do lápis, no mínimo, tá? Eu vou gastar em torno de 4.500 por mês. 4.500, se for do meu dinheiro, ninguém come dentro de casa, né? Porque tem que pagar hipoteca, tem que pagar a conta de luz, conta de água, ninguém vai comer dentro de casa. Ninguém se veste, ninguém come, nada, né? E se for pelo dinheiro do governo, acaba em 5 meses. Coisas que aqui no Canadá deveriam ser feitas de graça. Por quê? Porque a saúde pública, aqui é saúde pública, a gente não tem saúde particular. Aí justamente o que é particular olha o absurdo, psicólogo, fono, terapia ocupacional, fisioterapeuta. Qual a lógica? Qual a lógica de você não poder ter um psicólogo? Aqui a gente não tem direito a psicólogo quando a gente descobre que o filho é autista. Eles mandam a gente entrar em comunidades de mães. Se eu acabei de descobrir o luto, quem disse que eu quero entrar em alguma comunidade? Eu ainda estou pensando e raciocinando. Eu preciso de alguém para me dar uma guiada. Eu preciso de um individual para depois entrar para um comunitário. Eu não posso simplesmente ser jogada. Porque você acaba, às vezes, sendo julgada por essas pessoas. No meu caso, como eu estudei para ser... eu fiz prova para o FRJ, eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Fiz prova para entrar para a FRJ para psicologia. Todo o meu histórico de vida já trabalhava dentro disso. E eu também cresci com o PCD, que é o T21, que é um amigo muito próximo da família, que para mim é como se fosse um primo, que hoje em dia a gente descobre que é tio, mas como a gente achava que era a mesma faixa etária, era primo, né? A gente não entendia. Eu só fui descobrir que ele era T21, eu acho que devia ter uns 11, 12 anos, na aula de biologia. Que o professor falou e Marquinhos tem síndrome de Down? Então, assim, surreal, entendeu? Na minha educação, eu não fui ensinada que a diferença. Eu fui ensinada que cada um é único. Então, eu não sabia que o Marquinhos tinha síndrome de Down. E quando eu cheguei em casa, eu falei até pro meu pai, e meu pai falou assim, faz alguma diferença? Aí eu olhei pra cara dele, como assim? Aí ele, você vai parar de defender ele? Não. Você vai parar de brincar com ele? Não. Você vai parar de amar ele? Não. Então, não faz diferença nenhuma. Então, eu cresci assim, né? Então, quando eu, na verdade, eu que diagnostiquei o Nathan com 9 meses, quando eu peguei o diagnóstico dele, eu, bem ou mal, tive um leve luto, que eu até postei hoje nos meus stories, né? Que alguém me fez uma pergunta, e eu postei, o meu luto foi, meu Deus, eu tô sozinha, cadê minha mãe? Entendeu? Vou precisar de um apoio, eu quero ter outros filhos, que sempre também, com caixinha de perguntas, sempre me perguntam se eu queria ter outro filho. Eu tenho outra filha. Então, se tiver que vir um terceiro, vai vir um terceiro, e eu tô super tranquila com isso. Não tenho medo de vir outro autista, nem TDAH. Eu cresci com TDAH, tô aqui viva, então tá tudo bem, tô casada, só tenho muito descontrole financeiro, mas tá tudo bem. Essa parte é legal. Controle financeiro ninguém tem, né? Essa parte é muito assim, legal. Aqui no Brasil,
que dificulta mais as instituições se tornam cada dia pouco para a quantidade. E os profissionais também. Mas aqui, quando a criança é diagnosticada, que tem toda uma luta também para que isso aconteça, ela tem um acompanhamento multidisciplinar. Então, vai do psicólogo ao fisioterapeuta. Hoje, tem a inclusão do analista comportamental e também, de certa forma, da musicoterapia, que vem quebrando bastante. Sim, é ótimo. A comunicação antiga do som, né, que a gente pode sim retirar sem traumatizar, como antes. Então, essa live ela se tornou esclarecedora, principalmente pelas suas palavras de vivências reais, porque as pessoas veem o autismo fora do país de uma maneira maravilhosa. Lá, chega lá, as melhores terapias, assim, na cabeça das mães. Lá é outro nível. Vou pegar até minha parceira para falar com vocês. Não é. O nível de dificuldade, para mim, é mundial. Sempre tem uma limitação. E eu sempre tento dizer, agradeça, mesmo que a caminhada seja longa, ao que você consegue. Se você consegue um terapeuta ocupacional do seu filho, que você não está pagando nada, você vai pagar o transporte, você vai pagar a viagem. Aqui também algumas mães, não, a maioria, fazem o passe livre, não pagam passagem, mas só toda aquela adaptação para a de ônibus, né? Que é um pouco mais desconfortável aqui no caso. E aí você diz assim, não, a gente não tem o psicólogo. Aqui mesmo, no próprio grupo, a gente passa a orientação e quando a mãe já chega aí para a instituição, ela às vezes pode ir com a sua carga, mas vem mais leve e já tem a preparação de ser compreendida por um profissional. Aqui no Brasil, a dificuldade maior que eu vejo é que a cada dia aumenta cada vez mais a quantidade de profissional sobra pouco, aí começa a sobrecarga de você atender 3, 4 numa sala, são 4 pessoas diferentes, 4 maneiras de você fazer a abordagem diferente, porque eu como profissional não vejo que o que eu aplico para o seu filho, eu vou aplicar para minha filha e para a filha da outra pessoa. Se você não analisar a criança, você não consegue ter o acesso. Então, para mim, o atendimento grupal, ele é uma fase quando você já fez aquele atendimento só com a criança. Sim, e tem que lembrar também que, era até o que eu ia acrescentar, que tem muito julgamento também no grupal. Porque geralmente tem mães que estão ali há tanto tempo e elas acabam se achando, e aí você vem com uma abordagem diferente, ou você tem um pensamento diferente daquilo, e você acaba sendo julgada. Então, assim, não dá para ser jogado em grupos com boca de leão. E eu falo assim, isso aqui no Canadá. Não estou falando dos nossos grupos. Por exemplo, eu tenho um grupo, mas eu sou moderadora, entendeu? Eu tenho pessoas lá dentro maravilhosas com acolhimento gigantesco. A Aninha, acho que até entrou, a Ana Paula. Ana, se você estiver online, se você estiver aí, me dá um oi. Falar nisso, avisa ela que a gente está live no grupo. E, por favor. E assim, lá dentro, o acolhimento rola solto. Mas aqui no Canadá, esses grupos são grupos das instituições. Aí você fala assim, olha, tem comunidades, tem grupos no Facebook. Você entra, você não é acolhido. Você não é acolhido. Não. Entendeu? Não. Aqui tem grupo de brasileiro também. Ah lá, a Aninha tá aqui. Aninha, vai lá. Avisa o pessoal que a gente tá online. Eu esqueci de mandar no grupo. A nutricionista também, que eu gosto bastante das dicas dela. A Marlene tá aí? Isso, Ô, também. Tá Marlene, dona. Marlene é amanhã. Dicas maravilhosas. Amanhã a gente tem a nossa live, Quartas Nutricionais. Toda quarta-feira a gente fala sobre nutrição. Quinta-feira a gente fala com a Luciele Magalhães. A gente vai conversar sobre inclusão. Então a gente está com quadros fixos. Vai entrar mais um de terapia domiciliar com inclusão em ação. Então a gente está cheio de projetos, entendeu? E a gente está tentando passar o máximo possível as informações. É projetos que quebram tabus, né? A gente está tentando. É que eu sou assim, se é pra gente falar, se é pra brincar, eu vou brincar. Vamos entendeu? falar. Eu ainda falo assim, eu sei que eu não sou muito de postar no feed.
Eu sou muito mais assim de vídeo. Mas eu acho que o vídeo é muito melhor, a live, porque eu tenho uma interação. Eu ia até falar para você, para daqui a pouco a gente dar um segundinho para ler, porque eu vi que tem umas perguntas ali, mas passou muito rápido, entendeu? Porque uma parte boa do TDAH que o pessoal acha negativo, eu usei para o positivo. Mas isso a gente conversa mais pro final. Mas só me lembra de falar isso. Mas eu usei muita coisa do TDAH crescendo, porque eu me autodiagnostiquei também. E eu falei assim, caramba, eu acho que eu tenho. Falava com a minha mãe não acreditava. Eu tinha medo de falar com meu pai, porque o meu medo com meu pai era de decepcioná-lo. Então foi muito pesado para mim. E aí acabei não falando. E hoje eu sei que foi meu maior erro, porque eu contei para ele no domingo e ele falou assim, nossa, isso explica tanta coisa. Aí eu, tá. Então, assim, eu podia ter contado, entendeu? Mas fazer o quê? Mas é o que a minha ex-sogra estava conversando comigo. Hoje ele tem o Nathan, né? Então, a cabeça é outra, né? A cabeça é outra. E aí a gente... gente, eu falei ex-sogra mesmo, tá? Eu sou dessas, tá? Eu mantenho todo mundo. A minha ex-sogra já veio pra cá 3 vezes. Falar nisso, não sei como ela não tá na live. Vou até avisar ela. Ela já veio pra cá 3 vezes. Aqui, o maior, assim, tem muito... Aqui no Ceará em si, o autismo, ele já ganhou um rótulo e às vezes é muito difícil de quebrar, porque quando você vai dizer para uma mãe, ai, meu filho, eu não aguento, ele não dorme, ele dá muito trabalho. Aí você pergunta, como é a rotina? O que você faz? Não, eu faço de tudo. Mas não é o fazer de tudo, é fazer o correto. A aplicação correta, a maneira correta. E eu sempre bato na tecla assim, meu filho está tomando um remédio e o remédio não está resolvendo. É uma das coisas que eu mais escuto. E eu sempre tenho esse questionamento com toda e qualquer mãe. O remédio não vai mudar a criança. Ela vai te ajudar com um pouco de acesso. Se ele não fizer um efeito rebote, se ele não tiver causado frustrações devido à aplicação da medicação, a dosagem, porque existe uma questão de você encontrar a dosagem perfeita. Assim como também existe você respeitar a mãe que não quer usar o medicamento por um bom tempo. É verdade. Então, aqui, tudo gera um preconceito. E quando você vai falar, você é como se diz, você vai quebrar um tabu muito difícil. Seja com medicação, seja em dizer que seu filho só tem 30 minutos, mas com você ele tem 23 horas e 30 minutos. Você tem que trabalhar na comunicação, você tem que desenvolver a comunicação de maneira leve, que você não pode ter pressa de ouvir a voz, porque você vai ouvir. Se você não ouvir a voz, você tem que respeitar as sinalizações. Então, por muitas vezes, eu sigo evoluindo, eu não tenho tanto conhecimento quanto você. Não, que isso, eu que devo ter menos, é por mim. Mas sigo evoluindo, tento fazer as aplicações, tento fazer a abordagem, fico muito feliz quando uma mãe que está no meu grupo, vem no meu PV, pede uma dica e depois funcionou, deu certo, está dando certo. Isso faz você continuar. Mas quebrar tabu no autismo se torna cada vez mais difícil. É muito difícil porque o rótulo... Tem que ver com aquela imagem passada, né? Aquela imagem que você não sabe de nada, você está ali só para ser medicado. Hoje você vê casos de autistas adultos que poderiam hoje estar como eu e você agora batendo papo. Não somos. Sim. Você tem TDAH, eu não tenho. Não tenho TDAH, não tenho autismo. O autismo foi apresentado à minha vida e deu todo sentido, de uma maneira, no geral. E me orgulho muito disso. Mas, de certa forma, a gente vê os erros profissionais, os erros de acolhimento, quando a gente olha para aquele autista que sequer consegue falar ou sinalizar. Porque a falta de terapia, a falta de recurso, a falta do entendimento, o preconceito, o capacitismo, ele influencia em tudo dentro de uma terapia, dentro de uma família, dentro da forma da conduta que a família vai tomar para estar ali lidando com aquela criança. A falta de apoio familiar é muito grande, porque você precisa muito da sua família, você precisa muito dos seus amigos. A segregação familiar e dos amigos é dolorosa.
E eu acho que o luto da família nunca é pelo fato do diagnóstico do filho, porque eu acho que o diagnóstico é libertador. Porque a partir dali você começa literalmente cair em cima, é igual uma onça, uma leoa, um leão, e vai lá com as garras e começa a lutar muito. É aquela parte do descontrole, né? Começa aquela parte do, ela tá descontrolada. Ela não falei tá assim, exagerada. Exagerou. Justamente. Mas é porque a gente é rotulado assim. Sim. A criança é rotulada, de certa forma. Sim. E eu sempre digo uma coisa, hoje é uma criança, amanhã um adolescente, um adulto. Uhum. É o que eu sempre então, falo. como você vai plantar nessas fases é que determina o avanço. Então, ser mãe de um autista ou de qualquer criança que tenha uma diferença é sempre mergulhar em um mundo chamado conhecimento. Em tudo que você possa se especializar. Aproveitar dicas valorosas. Eu gosto da sua maneira de dica porque ela é positiva. Não segue aquele padrão. Me desculpe até se eu vou ofender muitas pessoas, né, que acham. Mas aquele padrãozinho, aquele tacho, o autista é assim. Você faz assim. Não. Você usa as PECs de maneira super divertida, mas são as mesmas PECs. São as mesmas. É a maneira como você aborda, como você vê. Eu tento trazer de uma forma lúdica, porque eu falo muito assim, você quer muito falar de autismo, o que o meu filho pode, o que o meu filho não pode, mas vamos lá. Para você trabalhar uma motricidade fina, você vai começar com uma caneta grossa. O seu filho também não compra canetinha grossa, porque o mesmo lugar que eu compro canetinha grossa pro meu, você também compra pro seu, que é a mesma papelaria, é a mesma loja. O meu filho precisa trabalhar com quebra-cabeça? Seu filho não brincou com quebra-cabeça? Então o erro é você. Porque o quebra-cabeça não é para o autista, é para a criança. Então, o autismo nada mais é do que um atraso no desenvolvimento. Então, o meu filho, eu vou precisar fazer repetições com a caneta. Eu vou precisar fazer repetições com quebra-cabeça. Mas vão ter coisas que eu não vou precisar fazer. Talvez eu precise fazer repetições com o som do caminhão, uma coisa que seu filho já sabe fazer. Mas o meu, ele vai conhecer e ele vai fazer. Ele não está limitado. E justamente outra coisa também, o meu canal chama os meus seguidores de diamante. E a brincadeira do diamante é justamente essa. O diamante, ele é bruto. Você tem que lapidar ele para ele virar uma joia. Isso não é o autismo, isso é a vida. Qualquer criança você tem que lapidar. Então a gente fala assim. Então eu falo assim, eu gosto muito de mostrar que tudo que eu ponho pro meu filho fazer, minha filha faz. Tudo que a minha filhada brinca, meu filho brinca. E dentro dessa brincadeira são terapias. O que eu tenho aqui de jogos, eu fiz um Reels outro dia, que eu mostrei nem metade dos jogos que eu tenho, porque aqui tem brechó. Então eu compro por 4, 5 dólares. Então eu sempre falo pra vocês, gente, acha brechó. Ou então uma pessoa que não usa mais e está vendendo. Ou algum amigo que o filho já está adolescente e ainda tem os jogos e não usa mais. Faz ali uma barganha ali e compra. Eu sempre falo isso. Ó, é aquele repassando, vai repassando. Nem que você pague por simbólico. O autoconsumismo de valores, né? Para o autismo, porque tudo que você vai comprar específico é bem mais caro. E não precisa ser específio. Tem coisas que você pode fazer em casa. Eu vejo muito aquele negócio de você botar macarrão. Falei até errado. Botar pecinha de madeira, Montessori. Faz com macarrão. Pega macarrão, pega cor. É porque eu não tô conseguindo fazer vídeo. Então, agora eu até decidi também que eu não vou mais fazer. Porque tem canal bom pra caramba fazendo. E eu vou compartilhar os que eu acho ideais. Boto só a minha capinha ali para fazer a paleta do feed, mas com e a estimulação em casa, eu concordo que tem que ser um momento dos dois. Não é uma regra. Eu estou sentando e você tem que fazer. Então, não. Você tem que fazer com que aquilo seja prazeroso. Porque através daquele momento que você vai ter com o seu filho, ele vai ter avanços e você vai conseguir se sentir preenchida proporcionar a caminhada dele devagarzinho, respeitando suas limitações. E às vezes isso tudo é destruído por uma ansiedade, por uma pressa, por uma cobrança,
por ouvir a família. Você, como mãe, sabe o que o seu filho precisa. Então, você tem que procurar tudo ao seu redor para que seja melhor. E confiar em você. Então, Confiar em você. Principalmente, porque a mãe não confia nela. Acaba confiando no outro. Confia em você. Entendeu? Por isso que, ó, eu até postei alguma coisa no meu stories que eu falei assim, não estou maluca na minha tese. Jojo todinho. Desse jeito. Eu vou até anotar para mim, porque tudo que eu vou falar, eu vou ter que dizer isso agora. Não estou maluca na minha tese. Verdade. Não estou. Porque autismo, para mim, se tornou um prazer ver tantas diferenças, mesmo que limitativas, de maneira verdadeira. Sim. Hoje, ao nosso redor, a gente vê muita camuflagem de opiniões. Não, eu aceito numa boa, mas não deixa ser. Sabe? Uma falsa. E o autista, ele não tem isso. Eu quero, eu faço, eu estou sentindo isso agora, a minha maneira de expressar é essa. Eu estou chateado. E quando você vai vendo o seu filho dessa forma, sem estar vendo que ele tem que ser o que aquela outra criança é, aí sim, você vai descobrir o prazer, você vai conseguir avançar junto com a criança. Então, de certa forma, quando eu comecei de leve a acompanhar, não vou dizer que não foi uma das pessoas que me trouxe inspiração, porque eu estaria enganada. Você trouxe para mim a minha maneira de ver positivamente tudo. Que bom. E hoje, saber que você tem TDAH, olha que eu tenho mães que têm um TDAH, parece que elas têm assim, os terrores dentro de casa. Quando eu vou ver a criança, são umas maravilhas. Entendeu? E elas têm que simplesmente olhar para você e dizer assim, ela está ali do outro lado. Ela tem a mesma diferença que o meu filho. O que fez a diferença? É simples. Ser igual, ser tratado como igual. Lá em casa a gente sempre foi, a gente não teve comparação. Deixa eu só tirar esse aqui que tá machucando pra caramba. Ai, tá fazendo muito peso. Ai, gente, não vai brincar na piscina, não, depois dos 35. Não vai, não. Não vai, não, meu amor. Eu tô velha pra essas coisas. Não, mas assim, lá em casa, o meu pai sempre foi muito de estudar. E a minha mãe foi muito família. Eu tenho 16 primos, se eu não me engano. E eu tenho uma irmã. E nunca houve comparação. A única comparação é que eu ia ser ovelha negra e eu era terrível. Porque eu não parava quieta. Eu organizava as bagunças. Eu organizo até hoje. Até hoje sou eu que organizo a bagunça. Eu sou muito bagunceira. E eu organizava as festas. E eu levava meus primos para aprontar. Eu era terrível. Mas não tinha comparação. E as minhas tias também sempre foram muito acolhedoras. Eu fui criada com tias que eram como fosse mães. Então, minhas tias brigavam igual e tal. Mas não havia comparação. Porque, por exemplo, a minha prima Carolina. A Carolina é mais esperta que a Bruna. Não. Pelo contrário, Bruna tá esperta pra caramba, porque você tá tirando nota baixa. Mas eu sei a matéria. Eu explicava, mas eu não consigo fazer a prova. Mas aí achavam que o quê? Eu tava com fogo pra ir pro lado de fora. Né? Gente, olha a palavra. Agora foi. Mas né? A gente fala que é o fogo de lá pro lado de fora, né? E não era, porque eu saía antes de todo mundo, eu ficava sozinha lá fora. Mas eu não conseguia ficar ali na prova, então eu respondia o máximo possível e eu respondia só para poder passar mesmo. E para variar, às vezes, uma coisa ou outra eu ia errar. Mas não tinha essa comparação. A sua prima é muito melhor na escola do que você. Sua prima estudiosa, você não é. Então eu acho assim... eu cresci dentro disso sem fazer exclusão de ninguém. Pelo contrário, eu sempre fui muito popular. Eu sempre falei muito, sempre brinquei muito, sempre ri muito. Sempre fui alegre, muito divertida. Ô, bicha que fala. E eu era muito, assim, protetora. Então, se eu visse alguém fazendo bullying, alguém fazendo mal ao outro, eu ia lá e resolvia. Não tinha nada a ver comigo, mas eu tava lá no meio. E tanto que faz a diferença. Eu tava lá. Eu era advogada, todo mundo tava lá na bagunça. E aí, tanto que o pessoal, quando ia reclamar pro diretor ou pra coordenadora, falava assim, foi a Bruna? Vou lá falar com ela. Aí eu explicava. Detenção. Bruna, pode ir pra sala. A pessoa ia pra detenção e eu voltava pra sala de aula como... Entendeu? Porque é meu. Então, assim, eu acho que eu cresci muito nesse mundo
onde não havia diferenças, né? Então eu tento passar isso para os meus filhos e aonde o meu pai sempre me motivava, né? Que até a gente brinca que é um reforço do ABA e até de psicólogos. Meu pai sempre sentava comigo para conversar, falava: cara, tu consegue, cara, por que que tu não faz? Cara, tu é boa em esporte, tu é boa nisso, por que que tu não faz? Por que que tu é boa? E ele sempre falando as minhas qualidades, né? E aí ele apontava meus defeitos, falando assim: cara, por que que tu tá fazendo desse jeito? Porque tu consegue. Então, eu cresci, meu pai é muito rígido, meu pai é muito sério, meu pai não é aquela pessoa de abraçar, de beijar, mas ele é a pessoa de sentar, conversar e te dar conselho. Então, eu acho que desde o meu 1 ano de idade eu escuto conselhos, entendeu? Então, Que bom. então eu cresci assim, num reforço positivo. Eu acho que isso foi o diferencial. Esse reforço positivo e essa não comparação. Eu era a Bruna. Eu não era a minha prima, né? Eu tinha capacidade, ele conversava comigo. E também, eu acho que meu pai nem botava muito castigo, não. Minha mãe que adorava me dar uma surra, mas meu pai, não. E eu lembro muito do meu pai conversando essa parte. Não. Eu acho que foi mais isso. Eu acho que o TDAH foi mais nessa faixa. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente poder esclarecer um pouco também, respeitando o tema. Como funciona a maneira do diagnóstico aí? Então, aqui é um pouco chato, porque por mais que você queira intervenção precoce, ela só vai acontecer intervenção precoce caso a criança mostre sinais muito moderados e severos, né, nas características, e que sejam muito claras. No caso do Nathan, eu vi com 9 meses que ele começou a falar o mamãe e papai e ele parou. E aí eu já, com 1 ano, eu já fui falar com o médico virou e falou assim: não, ele tá muito novo. Com 1 ano e meio teve consulta de novo, ele tá muito novo. Com 2 anos, tá, a gente vai observar mais 6 meses. E aí foi observar mais 6 meses. E aí tem um outro problema. Aqui no Canadá, para você precisa ser encaminhado para tudo. E a gente não trabalha com neurologista, a gente trabalha com pediatra de desenvolvimento, que são dentro de clínicas. Tem o Blue Roundville e tem o Grandville. Aqui na minha área tem o Grandville. E demorou 8 meses para ela me ver. Dentro desses 8 meses, você não faz nada. Aí eu fui, óbvio que botei ele para fazer fono particular. Mas a fono também não trabalhava do jeito que eu queria. Então a intervenção precoce acabou acontecendo na minha casa. Eu comecei a procurar alguma coisa, algum vídeo. Não procurei Instagram, não procurei Google. Isso que eu acho mais interessante. Eu criei sozinha a comunicação alternativa para ele. Porque eu observei que ele apontava e ele me chamava. Aí eu pensei comigo: será que se eu criar um joguinho de figurinhas, ele vai apontar? E aí eu criei, tá até aqui por baixo. E aí eu criei dentro da nossa realidade, do biscoitinho que vende no Canadá, que é um peixinho. Eu fui na internet, montei tudinho. E ele começou a participar e tentar falar. Aí ele não conseguia fazer o... E aí eu fui observando. E aí quando foi com mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a apresentar a Nossa Vida com a Alice. Tentei trabalhar a imitação dele, que ele não imitava. E mesmo assim, médico nada, e nada do médico. E eu também ficava na dúvida se era um déficit de atenção ou um TEA. Porque até aí, os sinais dele eram muito confusos. Podia ser um ou outro. E aí, como eu não tinha diagnóstico do meu, não podia nem falar pro médico: olha, eu também tenho, né? Então, ficava naquela. E aí, com o tempo, eles deram um diagnóstico. Aí te joga para uma lista de espera. Você tem que ir para uma lista de espera do próprio local para te dar terapia, que também demorou mais de 8 meses para conseguir as terapias. A terapia ocupacional demorou mais de 1 ano, 1 ano e meio. É 1 ano e meio que eles vão dar agora. E vai começar agora a terapia ocupacional. Também teve um equívoco.
a escola, tem uma escola aqui, que você só vai no Jardim 1 e no Jardim 2, que é quando a criança tem problema de fala. Ao invés da escola dele já me avisar logo, ela falou comigo, mas ela não explicou. E, vou ver se ele se encaixa. Mas eu acho também, não sei se na época já tinha vaga, porque foi já no meio do ano. E agora que ele vai para essa escola. Esse vai ser o primeiro ano dele. Essa escola que vai ficar um ano lá só. Tem alguém aí? Tem alguém aqui chorando? Aqui também. Tem o Thiago Elias. Então, aqui é a Nathalie. Ó. Ela tá aqui na porta. Otávio! Ela tá ali na porta. Ela tá chorando. Então, isso tudo, para finalizar, demorou um ano para terapia ocupacional, para fechar o diagnóstico familiar. 1 ano e meio, não é isso? Yeah. Aqui, de certa forma, a escola, ela sinaliza bem, algumas escolas. A dificuldade de interação, de fala e alerta a mãe. Aqui, a demora maior é a termos de laudo, entendeu? Então, o laudo até que saiu rápido, né? Uma vez que você foi na pediatra, 2 consultas você tem o laudo. Não, aqui você só é laudado pelo neuropediatra, certo? E às vezes as mães conseguem o acompanhamento antes do laudo. Mas isso lá fora é muito mais rápido, não é, gente? Não é. Não é. Não é, porque eu vim falando, a gente vem mostrando sinais, tem questionários, são formulários gigantescos, eles conversam com a gente, tava tudo ali e eles demoraram. O primeiro sinal dele foi a fala, e quando deu a poda neural, que foi por volta de 1 ano e meio, ele começou a seletividade alimentar, ele começou o contato visual pobre e começou a não prestar atenção quando a gente chamava ele. Esses eram as 4 coisas do Neita. As 4 características. E desse ponto, ele é considerado leve, mas ao mesmo tempo moderado e severo. E aí, no papel é moderado e severo e eles falam que é leve. Mas devido à fala, é moderado e severo. Então, é uma complexidade que eu falo que eu tento explicar às mães nesse ponto. E aí, demorou. Com 2 anos e meio ele foi encaminhado, demorou 8 meses. Com 3 anos e 2 meses, ele teve o diagnóstico fechado, teve o Covid, e aí eles demoraram 10 meses para poder liberar o dinheiro dele para fazer terapia. Enquanto isso, para minha sorte, eu tinha plano de saúde no Brasil e comecei a fazer no Brasil. E aí, na verdade, elas me guiavam. E foi por isso que eu abri o canal, por conta delas, que elas falaram assim, eu nunca vi uma mãe tão preparada sem ter estudado nada. Quando a gente manda você comprar uma coisa, você já tem. Aí eu falava assim, gente, mas é coisa normal, é congenitivo, não tem lógica. Então, para mim, era tudo muito lógico, né? Então, eu falo assim, eu não digo que eu não sou preparada, eu vou muito na lógica. Então, eu olho um brinquedo e falo assim, pô, isso aqui é lógico. Eu comprei para ele estava muito viciado no Patrulha Canina, né? Aí, eu comprei, vou mostrar as minhas, tá? Essas aqui são as minhas, tá? Eu sou doida por elas. Eu comecei a comprar bonecos em forma de pessoas mesmo, para que ele pudesse interagir e ele descobrisse que ele era aquilo ali, e não o cachorro. Porque ele estava comendo a tigela, ele estava bebendo água do cachorro, ele estava lambendo a gente. Entendeu? Então eu fui tentar mostrar para ele e falei, filha, você não é o Chase, você não é o Marshall, você é... Aí eu mostrava o Batman, o Flash, o Homem-Aranha, tanto que hoje em dia ele ama eles, né? Mas no início eu comprei, aqui tem uns bonecos chamados Little People, e aí eu comprei esses Little People. E aí ele começou a se identificar, começou a brincar, aí começou a botar eles no carrinho, porque senão ele só queria botar cachorro dentro do carro. Porque o cachorro vai no carro, então ele era só cachorro, né? E com a minha filha eu faço a mesma coisa. Eu comprei para ela, mas eu acabei ficando para mim, porque eu sou viciada na Ariel. Então, se eu tiver algum... Olha só, se TDAH tiver hiperfoco, esse é o meu. Tem. Não, eu sou viciada na Ariel. Mesmo com uma dificuldade de concentração, quando você consegue
o indivíduo com TDAH tem uma concentração, eles são muito precisos, diretos e breves. E isso é muito bom para um diálogo sem arrudeios. E, de certa forma, essa live ela quebrou o tabu. Autismo, ele tem dificuldade em qualquer país. Mas o único avanço só vem quando a família entende a condição, respeita e caminha junto com a criança. Sim. E eu vou dizer mesmo para as mães do Te Apoio que estão online, aproveitem as dicas, vão no Instagram da Bruna, vejam a maneira positiva de abordagem, fiquem à vontade, eu já estendo outro convite, né? E foi muito bom. Não, pode me chamar. Conversar com você. Eu já falei que eu quero lives assim fixas. Então, quem quiser live fixa, vamos fazer live fixas, porque eu acho assim que toda abordagem, esse tema Brasil-Canadá, terapias no exterior, no Brasil, como é isso, aquilo outro, eu acho que é muito amplo e é muito bom que as pessoas vejam a realidade, né? Por exemplo, eu tive problemas com várias terapeutas. Veio uma agora de fono, me deu super trabalho e ela ficou com medo do meu filho. E meu filho não estava tendo crise. O meu filho só queria o sorvete e estava de birra. Coisa que em 2 segundos eu resolvi. E aí eu virei depois para a profissional dela, a supervisora dela, e falei assim, ela entende de autismo? Porque crise de 2 segundos se chama birra de criança. Se meu filho entrasse em crise, ele não voltava para dentro da sala para fazer terapia. Porque a terapia era em casa e lá embaixo eu tenho quase um centro montado, né? E aí eu peguei e falei isso pra ela. Falei, não quero mais. E cancelei. Agora veio outra, que eu gastei um dinheiro também, pra ficar. Neita. Ai, Neita. Não. Meu filho não funciona assim, não. Eu falei, e eu cheguei lá, e eu pegava lá no meio da terapia, né? Que eu tenho câmera pela casa inteira. Chegava no meio da terapia, eu... Neita, vambora, pula, Neita isso, Neita aquilo. Deu uma travada na sua imagem. Oi? É que travou aqui pra mim a sua imagem. Mas te ouvindo bem. A gente Tá pode bem? fazer um bate-papo, perguntas e respostas. Vamos ver o dia que você tem na agenda e a gente pode fazer tranquilo. Pode sim. Fica Eu bom. tô com a agenda só comprometida às quartas e quintas. Sexta-feira eu tento ir pra igreja. E eu tenho que fechar se a inclusão ou omissão vai querer terças ou segundas. Porque, por enquanto, final de semana, por estar verão, eu tô me dando o luxo de não fazer nada. Porque é muito curto. Muito bem. E eu gosto de trabalhar muito com eles nesse lúdico mesmo. E a outra dica que eu vou falar para vocês é: muitos dos pais ficam muito confusos na hora de trabalhar com as crianças. Aí falam assim, eu não tenho tempo de sentar com ele trabalhar. Bom, meia hora de você brincar e saber... Você vê como que eu falo? Você vê que toda hora eu ponho a mão aqui? É meio que automático, já era meu isso. Porque justamente eu cresci com PCD. Então, esse traço já é meu, é característico. Então, é você trabalhar aqui, é trazer aqui. E você fala assim, se você vai trabalhar, você vai falar um sorvete, vai falar, você quer sorvete? Eu faço caras e bocas. E eu trago ele sempre pro meu rosto. Eu tô sempre trazendo ele para ter o contato. E eu não tô sentada ali fazendo. É no meu momento. Vamos comer feijão e arroz? Vamos, papá? Nhame, nhame, nhame. E eu faço mais bobeiras, eu tô sempre trabalhando, né? Eu fiz até gravei até para fazer uns reels, mas ainda não joguei. Mas eu falo isso. Trabalhe o seu dia a dia. Vai trabalhar na cozinha? Chama pra cozinha. Isso. Oi, internet É acabou. a mesma abordagem Voltou? que sempre eu tento fazer com as mães. Traga a criança para o rol de convivência dela. Você tem um momento terapêutico? Tem, mas tome aquele momento prazeroso, não uma regra, não que a criança tem que fazer. Respeite os limites da criança e também procure se cuidar para que você não se sobrecarregue com tanta dúvida e não chegar ao conhecimento positivo. De certa forma, o autismo em si, para mim, eu vejo dessa forma. É uma maneira diferente de ver,
E quem entra nesse mundo tem que ver diferente também. Sim. Mas não é diferente fazendo uma redoma de cristal e colocando a criança no meio, não. É diferente a maneira de ver o seu arredor e como aplicar. Então, traz ele para a sua realidade com conhecimento e precisão. Entenda que o terapeuta, ele está ali atento. Tire as dúvidas que você quiser. Questione, sim, o módulo como seu filho está sendo tratado. Veja resultados. Aqui em 6 meses é feita uma avaliação profissional. Uhum. Né? Aí uma mãe pega uma avaliação profissional e em 6 meses a criança não evoluiu nada na visão do profissional. Uhum. Aí eu pergunto, o que ela deve fazer? Trocar de profissional? Ou ter mais conhecimento? Ela tem que ter conhecimento. Porque nesses 6 meses ela colocou o filho ou a filha na mão de um profissional e ele não progrediu porque ela ficou esperando por ele. Eu falo assim, se você não tiver o conhecimento também, você vai ficar presa às vezes profissionais ruins. Você não vai também saber se aquele profissional é bom. Então você também tem que fazer uma coisa que eu sempre falo para as mães foi na terapia, você vai falar assim, qual o dever de casa de hoje? O que eu tenho que trabalhar na minha casa com ele para a gente dar continuidade ao dia de hoje? Se o profissional não te incluir, o profissional é ruim. Se você não se incluir, você vai estar atrasando o seu filho. Não é que você está sendo ruim, é que você não tem o conhecimento e você às vezes não sabe que precisa ter essa continuidade, porque muitos profissionais não falam. Então, a gente, como eu, por exemplo, como mãe atípica, eu sempre falo, se eu não trabalhar com ele, ele não vai evoluir. Se o terapeuta não falar para mim o que eu tenho que fazer, não vai evoluir. Os terapeutas do Neita chegam aqui, eles perguntam assim, como foi a semana dele? Teve alguma coisa nova? E aí eu falo, quando elas saem, elas tiram 5 a 10 minutos para conversar comigo e elas me falam como foi o dia do Neita, como foi a terapia do Neita. Agora a gente está com fono brasileira lá em Toronto. Ontem ele foi com a fono nova porque a dele estava de férias. As duas da mesma forma. Tiraram 5 minutos ali entre uma consulta e outra para conversar com a gente e falar como foi dentro da sala. E falar, olha... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Trabalhe isso aqui. Então, eu falo assim, é um time. Eu converso isso e eu falo até com a escola do Neita. É um time. A escola tem que trabalhar comigo, o terapeuta tem que trabalhar comigo, para que eu também passe para a escola o que o terapeuta fez e que eu passe para o terapeuta o que a escola fez. E que eu saiba o que os dois fizeram para poder fazer em casa. Então, você pode brincar de círculo, você pode brincar de triângulo. 2 pontas não fecha um triângulo. Você vai precisar de outra ponta. Você precisa da base, você precisa da ponta. Um círculo não fecha se não for completo. Então, você sempre tem que lembrar, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, você precisa desse elo. Você precisa do elo. Né? Não tem como. Você não faz um desenho, você não faz um desenho, quando você faz um risco, é uma linha. Quando você quer fazer um círculo, é uma ponta com a outra. Então, vocês têm que fechar essas pontas. Não pode ter ponta solta. Então, é todo mundo junto. É um time. Então, é isso que eu falo. Aí eu falo assim, muitas das mães não sabem. Elas acham que o terapeuta está fazendo. Não, o terapeuta não falou nada. Tem muita mãe que desconhece. E é por isso que a gente fala também. Vem para os grupos de apoio. Hoje em dia tem o Instagram, tem o TEA Apoio, tem o meu canal. Tem outros canais, tem a Lucélia Magalhães também, que dá muito apoio. Tem muita gente legal dando apoio também. E a gente pode se unir. E eu sempre falo assim, o legal, uma coisa que quando entrei no Instagram, que eu não gostei muito, que tem certos perfis, principalmente perfis muito grandes, que não querem saber de você. Não querem te dar apoio e ainda te cobram para fazer live. Sério? Por isso. Fui chamar para fazer uma live, me cobraram. Eu falei, beleza. Quanto maior o nível de seguidores e as pautas que eles se dizem abordar, menos eles dão atenção à causa real e respeitam a dor daquela pessoa que está acabando de ver um mundo diferente. E isso aqui é bem comum. Isso para mim é desprezível, tanto que são canais que eu provavelmente não vou seguir. Tem uns que eu não sigo de jeito nenhum.
Principalmente uns que falam que autismo tem cura e depois quer falar para os outros que não, porque foi encurralado. Tem uma aí que é lá em cima no topo. Mas se ela tiver uma live, eu cobro pra caramba. Eu sou a primeira a tá ali, ó. E aí, fulana? Autismo tem cura ou não tem? Uma vez ela foi obrigada a responder minha pergunta. Aí ela falou que não. Aí eu falei, engraçado, porque você prega outra coisa. É dando nome à expectativa da dor alheia, entendeu? Sem respeitar e sem ter avanço positivo e conhecimento para dar, e acaba sendo aquele ciclo. Eu sempre abordo com as mães a sinalização em blusas, em cordões, em crachá. E a gente do Te Apoio sempre tenta manter a menor redução de valor, mas a gente vê o patamar do autismo no Ceará, gente, é sério. Uma mochila sinalizada, Uhum. 300 reais. É. Ah, mas os custos. Não, eu não quero custo. Eu quero a sinalização e de forma positiva eu quero trazer aquela família. Sim. Aquele custo é invertido de maneira solidária. Hoje agora, com você, é a primeira live no espaço. Na casa Te Apoio. Antes Ai, era um que grupo de legal. WhatsApp. Antes era um grupo de WhatsApp e um Instagram informativo. Certo? Que não tem 12 mil, 15 mil, 20 mil seguidores, mas os seus mais de 3 mil seguidores são conhecimentos reais, limpos e informativos. São os mais valorosos. São os mais Pelo valorosos. menos para mim. E eu tenho certeza que você tira todo o tempo para dar atenção para eles, que é o fundamental. Porque eu tento dar atenção para todos dentro do UDM. Eu tento falar com Às eles vezes, dentro do muita grupo. gente me julga porque eu não paro com o meu celular, não para. Não para mesmo. Mas quando eu realmente não posso responder, eu sempre tenho aquela resposta. Agora eu não vou responder, mas eu prometo que hoje ainda eu respondo. Às vezes eu vou responder um dia depois, mas eu vou lá e me explico. Eu estou fazendo isso, está um pouco corrido. Mas você deveria dizer sim ou dizer não. Não, se a pessoa me procurou, eu tenho que responder. Dar aquela dedicar a resposta, né? Isso. A casa, hoje, antes eu tinha uma visão de acolhimento a crianças. Essa visão, ela não mudou. Mas hoje, a Casa Te Apoia, ela quer acolher as mães primeiro. Mas aí a gente tem protocolos, a gente é totalmente ajudado por pessoas aleatórias. A gente tenta, de certa forma, sempre ajudar quando dá as mães. Tudo a gente tenta manter no menor custo possível. E eu creio que eu sempre gosto de traçar expectativas. Porque para elas acontecerem, eu vou chegar lá. Eu creio que daqui a 5 anos eu vejo uma casa completa. Junto com as meninas, que são uma equipe maravilhosa. Só tenho gratidão a cada uma delas. As que estão conosco, as que por algum momento tiveram seus problemas e precisaram se afastar, mas não deixam de ser a base de tudo. Mas você sonha, mas a realidade não é essa. Não, eu sonho e a realidade é outra traçar. De maneira limpa, dando valor a cada pessoa, do começo ao fim. Sim. Sim, e não adianta, porque não adianta assistir na agenda, né? Assistir na agenda, vamos fixar live. Diga seu dia de agenda livre. Eu vou falar com a Ju. Não adianta a gente querer crescer, valorizar quem está ajudando a gente a crescer. Então eu falo assim, se a gente está aqui para ajudar o próximo e a gente for receber algo em troca, que é o nosso crescimento profissional, é o nosso crescimento dentro de um projeto, e a gente tem que valorizar aquela pessoa que está impulsionando a gente nisso. E eu falo isso também, eu reclamo muito com os meus seguidores. Eu falo assim, caramba, cadê vocês me deixando likes, me deixando reels? Engajamento pra gente também, senão a gente não chega em lugar nenhum.
Que agora tem isso É também, verdade. né? Agora o Instagram falou que a gente tem que ser engajado, senão vão botar a gente na gaveta. Então eu falo assim, Podemos. a gente vai entrar na gaveta. Então os projetos são muito legais. E eu falo assim, vamos apoiar todo mundo. O que eu tava falando de Instagram grande, cara, se todo mundo ali se juntasse, fizesse uma comunidade onde as lutas são lutas pela inclusão, pela a gente trabalhar as características e focar nisso, crescer e potencializar essas crianças, a gente é longe demais. Pegar esses adultos que estão pegando diagnósticos agora, que estão perdidos, e, pô, vamos lá segurar a mão e vamos junto, mas não, querem só jogar textinho lá dentro e pronto. Eu falo, cara, eu não consigo jogar texto em feed, eu queria muito conseguir. Eu consigo tirar 1 hora do meu dia, fazer uma live e tá aqui, ó, vambora. Eu quero fazer Zoom e o meu grupo não tá querendo fazer Zoom, tô com problema com esse meu grupo. E eu quero pegar e quero ensinar o pé, quero ensinar o aba. E não são coisas que eu vou trazer para o Instagram. Então eu falo assim, mas aquele Instagram é maravilhoso, tem várias informações. Será? Tenta lá conversar com ele. Tenta pedir informação individual. Tenta pedir o acolhimento. Será que essa informação sai do papel? Então, hoje também eu sou conselheira do Onda, né, aqui no Canadá. E a gente está sempre batendo papo aqui e eles estão sempre falando. O Onda tem vários acolhimentos também. Então, são vários projetos. E também não fica só no feed. Então, a gente brinca. A gente agora faz reels, a gente faz tudo. Mas o trabalho mesmo é do lado de fora do Instagram. Aqui é Com só certeza. a capa. Aqui é só a capa. Aqui é só a capa. É só Para que essa capa ela tenha mais resultado, mais acolhimento, a gente depende dessas pessoas que a gente está fora do Instagram. Aí é o conjunto, a gente precisa do apoio no Instagram e o apoio do lado de fora. Então, assim, é muito grande se a gente for parar para olhar, né? É muito grande. Quando eu entrei no Instagram, eu achei que eu só ia fazer videozinho, falar com as pessoas e pronto. E, de repente, eu comecei com um projeto aqui, outro projeto ali, e daqui a pouco eu tô assim, meu Deus, quem sou eu? Não sei mais. Eu não sou tão boa, não. A minha abordagem é mais com fechado, no privado. O Instagram a gente vai falando, mas a gente tem umas meninas que estão conosco que seguram a base, a questão de artigos. Eu vou fazendo. Mais ou Ai, que eu menos tô assim. É bem sozinha. dividido. Ai, que eu tô sozinha. E parabéns por estar sozinha, tá ganhando muito bem, sim. Tá trazendo conhecimento Ai, que contigo. bom. É um Obrigada. Instagram super informativo. A gente vai discutir, viabilizar mais lives, esclarecimentos. Saiba que o Te Apoia ele está aqui para você. Obrigada. Então, o projeto que você quiser implementar, o que você quiser associar, da sua forma, do seu jeito, do seu tempo, como é no tempo de todas, a gente está aqui aguardando. Vou ficar ansiosa para uma próxima live, né? Eu Achei vou maravilhoso. mandar uma mensagem para a Ju e eu já respondo no inbox. Eu acho que hoje eu ainda respondo. Eu só tô para fechar o dia com ela, porque como tá esperando, já tava conversando com ela para fechar o dia, aí deixa eu só fechar o dia. Eu só tenho segunda ou terça. Então deixa eu ver com ela. Agora deixa lá. Vamos ficar nessas terça-feiras alegres. E aí, vamos lá. Vamos fazer um barulho. Terça-feira também, geralmente, eu faço com o neuropediatra, o doutor Antônio, mas agora ele está dando um curso, e aí eu posso fazer 2 lives por dia, quem sabe? Dependendo do horário. Isso aí é bem interessante. Eu posso dar uma olhada Eu quero continuar assim, fazendo a divulgação. Eu quero muito que as mães vá lá, segue, olha, Obrigada. porque eu gosto do seu conteúdo positivo, eu gosto da sua abordagem. Adorei. Não, eu falo a mesma coisa pro nosso diamante, tá? Meus diamantes também vão lá. Vai conhecer o Te Apoio, tá? Vocês precisam conhecer o projeto, vocês precisam ver agora a nova casa. Provavelmente ela vai começar a filmar pra gente poder ver um pouquinho desse novo espaço. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. Acolher é muito difícil. É um trabalho que a gente ganha muito
em espírito, em alma, em coração, mas também é um trabalho que sobrecarrega muito, e às vezes as pessoas não têm ideia que acolher também sobrecarrega, e às vezes a gente fala assim, vamos respirar, mas assim, é um respirar de 1 segundo e daqui a pouco a gente já tá ali. Ah, não, tô sobrecarregada, não. E a gente tá ali de volta. Isso. Acaba sendo viciante. A gente tá aqui Não apoiando. para, não para. Não dá pra parar, é Eu não viciante. consigo dizer não, eu não consigo dizer não. É, Não, eu com as meninas, eu disse assim, olha, segunda-feira é o meu dia de folga. Segunda-feira eu vou tentar alinhar meus estudos, organizar as palestras. Segunda-feira, 6 da manhã, eu já estou no grupo. não tem como, né? Não existe. Não É tem muito como. gostoso. Eu gosto. Pode ser assim, ele gosta, ela gosta. Eu Gosto. tenho um pequeno problema, né? Devido ao TDAH, que fui descobrir que isso faz parte do TDAH, eu tenho uma parte do TDAH que você se sente incomodando os outros. E aí você, quando não recebe uma resposta de volta, você fica muito frustrado. Você fica triste, você fica depressivo, você acha que você está incomodando, que você está. Então, eu Verdade. antes perturbava o grupo. Depois, o grupo, às vezes, eu dou uma parada, mas também, cara, a vida deles, né? Lá de fora, às vezes, tá um Mas é caos. verdade. E eu vou O fazendo assim, ó. TDAH tem essa questão do tô incomodando, me desculpa, fala comigo, desculpa, tô te incomodando, amanhã você me responde. Aí, quem não entende às vezes, acha que assim como também tem as duas, assim como tem aquela pessoa que não gosta de falar, né? Tem Também TDAH não tem. quer assunto. Não quer assunto de forma alguma. Tudo que você vai falar é uma desimpaciência. Então, eu sempre digo não. Não, é porque eu estou fazendo isso, mas pode falar. Eu sempre tenho pode falar. E por mais que seja exaustivo, porque é exaustivo mentalmente, não é que você não tem prazer no que faz, é porque tem hora que a mente vai lá e dá aquele cansaço. Dá. E quando você está estudando, tem as suas tarefas, tem o seu trabalho. Então, para mim, de ser para ser, você deve ser só de verdade. Te respondo já, falo já com você. É o que eu tento fazer. Não respondi de ser para ser. Então, isso, com você, com a Bruna, eu vou falar assim, com a Bruna, é muito valoroso, porque você sempre tem uma resposta, uma satisfação, tá com o bracinho machucado, tá aqui conosco. Se dissesse não consigo, nós também Não, me viro. Eu fui dormir 5 da manhã, acordei às 10, mas eu tô aqui, ó. É só botar o filtro. Filtro é filtro, né? Eu viro blue ink no filtro. Botei o filtro. Então, assim, a gente está quase nos momentos finais, né? Eu só tenho gratidão. Obrigada. Mais uma vez, por guardar a sua resposta. Mas foi de alto valor essa live para mim e para muitos que vão assistir. Porque positividade muda diagnóstico, sim. Muda. A forma que você aborda, a forma que você lida, a forma que você respira. E a forma que você responde o outro também, tá bom, gente? Porque aquele que não convida seu filho pra festa, meu amor, beijinho no ombro e tchau, tchau. Eu sou carioca, né? Valesca Popozuda, agora deu. Mas é Jojo Todinho, Valesca Popozuda. Mas então, é desse jeito, beijinho no ombro, tchau. Aí você vai brigar com a pessoa? Não se prende aquela, mas meu filho não foi, se prende a isso, não. Se prende isso não, seu filho que se deu bem. Quem ganhou foi o seu filho e você por não estar perto de pessoas tóxicas. Eu sempre digo isso. Porque esse tipo de atitude são pessoas tóxicas, sim. Exato. São pessoas sem conhecimento, despreparadas, que não têm empatia. E existem pessoas assim em todas as áreas. Exato. Todas. Olha, aconteceu com a Ju, ela contou até na minha live, que o filho dela foi brincar no parquinho. Eu não sei se ele tava com cordão, porque ela é do cordão do girassol, né? Um projeto ótimo também. E eles se retiraram do parquinho. Aí eu falei assim, se é comigo... Ela falou assim, eu quis nem saber, o parquinho não foi livre só pra mim. Vou brincar. Ela falou isso. Aí eu falei, se sou eu falei assim, tudo bom? Vocês acabaram de chegar, já estão indo? Tem algum problema? Eu sou dessas. Aí a pessoa falou assim, por quê? Eu falei assim, não sei o quê. Eu já
já falou alguma coisa. Eu falo assim, não, poxa, traz aqui seu filho, vamos brincar junto. Eu não vou brigar com a pessoa. Eu vou chamá-la para brincar. Eu vou fazer o contrário, entendeu? Eu não dou minha cara para bater, não, para alguém discutir. Não, eu falo, vem cá, traz ele aqui, são tão bonitinhos, seus filhos são da mesma idade. Você vai quebrar a pessoa no carisma, na elegância, não vai discutir. Se alguém falar alguma coisa para vocês com relação, mas seu filho é autista, não convidei por isso, seu filho pode bater ou machucar, aí você fala assim, não, que bom que você me avisou. Graças a Deus você falou isso comigo, porque, nossa, eu posso tirar meu filho de perto de você. Porque você vai criar seu filho para ser um bullying. Ah, que isso. Obrigada, tá? Obrigada por ter me informado. Está naquele mal-estarzinho, viu? Que os pedidos de desculpa serão poucos. Não é? Bater de frente, até para bater de frente tem que ter sabedoria, classe e educação. A gente tem que virar a chavinha. Vamos virar a chavinha? Não é nosso filho que está sendo excluído, não. Não é, não. É você que está excluído. E outra coisa que eu vou falar também. Vocês já repararam que as pessoas que fazem bullying, elas não têm TEA? As pessoas que fazem bullying não têm TDAH? As pessoas que fazem bullying não têm deficiência intelectual, esquizofrenia ou bipolaridade. Tem vários transtornos. Vamos falar de vários. Não só. Todo direito de clareza e mesmo assim são meros ignorantes. Não é? Então, a pessoa que faz com o outro é aquele que é educado para fazer. Então, o nosso papel é educar aos neurotípicos e aos atípicos todos juntos, que acolhimento, inclusão e respeito se começa dentro de casa e a gente leva para todo o local. A gente acolhe a todos, a gente não pode separar ninguém. E é mais ou menos isso, né, que eu sempre falo. E eu falo demais, gente. Eu não fico atrás, não. Eu sou bem tagarelazinha. Hoje eu estou me dando espaço porque é um prazer ver alguém positivo. Então, essa questão de incluir é muito o que eu represento. As pessoas têm vários campos de preconceitos, gostam de montar padrões, seja no autismo, no TDAH, deficiência intelectual, na deficiência corporal. E eu acho que incluir é você não ver aquela pessoa pela limitação dela. E se você já faz isso, eu vou usar uma palavra até grosseira, você é um ser asqueroso, você não aprendeu nada, você veio para nada, você está no nada. Agora também depende de mim, talvez querer te ensinar ou te mostrar, né? E você querer aprender comigo ou não. Mas que você tem que passar o que você é de verdade para todos, independente de barreiras e limitações, é a melhor coisa que tem. Eu não vou contar as vezes que eu já fui vítima de preconceito de várias situações do autismo, poucas porque eu me titulo, eu já faço a frente, ponto final. E ou aquela pessoa me pede desculpa, ou ela sai, eu continuo. Não estou maluca na minha tese. É isso. Não está maluca na tese. Isso. Não, a gente sempre fala assim, é para mim a pior doença. Isso o preconceito é uma doença. É uma doença. Eu acho sim. Eu acho sim. Eu acho que o preconceito não é a maneira que é a maneira da pessoa, não. Preconceito, seja ele de qual forma for, ele é uma doença. E quando você sente preconceito, você tem que se olhar no espelho e ver se você é melhor do que aquela pessoa que você está contando. E eu vou responder como se fosse espelho. Você não é. Não, isso é. Isso é. E a gente também tem que lembrar também para a gente não se forçar a tentar lutar com essas pessoas. Às vezes a gente ignorar, virar as costas e falar assim, tá bom. Vai te doer bem menos do que você tentar ensinar quem não quer ser ensinado. Vai te sobrecarregar menos, né? Então, às vezes, essas pessoas preconceituosas, a gente simplesmente se afasta. E eu acho, assim, que um bom do diagnóstico também é... E eu falo assim, o lado bom do diagnóstico que as pessoas pensam que é negativo, que é quando os outros se afastam. Meu Deus, como é bom! Porque você realmente descobriu quem é aquela pessoa. Então, que se afaste. Vai! Eu adoro! Eu adoro quando vão embora.
E eu falo assim, porque quando as pessoas tóxicas vão embora, você abre portas para as pessoas que realmente querem agregar a sua vida, a sua família. Então deixa embora. Deixa embora. Você quer só ler aqui, que eu vi que tinha umas coisinhas aqui no chat pra gente responder rápido? Bora. Tem aqui, ó, o pessoal deu boa noite, né? Boa noite, que a gente falou aqui Boa noite a bastante. todas que estão aqui conosco. Isso. Alguém botou um coraçãozinho pro Thiago. Vou botar aqui bem rápido, que a gente já tá acabando a live, só pra gente pegar a mesma pergunta. Vários boa noites, então boa noite a todos. Só pra gente não deixar sem responder. Acho que a Socorrinha, acho que ela falou que ela acha que ela tem TDAH. Tem alguns testes que você pode fazer genéricos na internet, só para te dar te dar uma luz, tá? Comportamento, questões de humor, É, limitações. tem bastante coisa. Frustrações também. Tá falando aqui que o CID-11 já não fala mais de níveis, né? Então, que não está se falando mais de níveis moderado, severo, e sim das características. Ele classifica de acordo com a abordagem do indivíduo. Uhum. Se é comunicativo, não comunicativo, se tem deficiência Isso. intelectual. Agora, vale ter atenção ao novo CID, que vai exigir bastante dos profissionais. Mas isso é bom, porque os profissionais precisam se capacitar. Tem muito profissional aí que não está capacitado para trabalhar. E também tem muito profissional que eu não sei nem por que trabalha, porque nem amor tem. Porque eu acho que para você trabalhar, você tem que trabalhar com amor e empatia. Se você não tem isso, não trabalha com nenhum tipo de transtorno. Eu sou muito sincera com isso. A Daisa Bandeira falou, meu filho só chora o tempo todo e já faz 2 meses e ele faz terapia semanal. Bom, agora não tem muito como a gente pegar, né, os detalhes, mas se você ainda tiver online e quiser depois passar o detalhe pra gente, né, a gente pode responder depois por inbox para ver qual seria a abordagem. A Renata tá falando, acho que ela tá falando, Renata Benevenuto. Interessante, o sobrenome dela é de uma das minhas melhores amigas no Brasil. Ela tá falando aqui que a filha dela volta dormindo. Renata não sabe nem. Também. Então, acho que ela tá falando daquela parte que a gente estava conversando, da terapia, de você estar indo e voltando de 10 minutos e a criança volta dormindo, a criança volta exausta. O Neita vai para fono. A fono a gente leva 1 hora para chegar lá e depois mais 1 hora para voltar. Enquanto ele tá lá, faz 2 horas. Ele volta super, super ligado, que ele brincou bastante, então você vê que foi muito proveitoso. Marica, que a gente tá, sobre o assunto que a gente está falando que precisa ser falado, né? A Renata perguntou como funciona no Canadá o tratamento. Vai depender de províncias para províncias. Então, eu estou na província de Ontário. Na província de Ontário, você recebe um custo, uma ajuda de custo para você poder trabalhar você poder trabalhar nas terapias. Sendo que é muito complexo, porque foi o que eu falei. Essas terapias, por serem particulares e você precisar, às vezes, de muitas horas, dependendo do caso da criança, não cabe. Então, ele está sendo baseado por idade. Até 6 anos, não, acho que até 5 você ganha 20 mil. A partir dos 6, você ganha 5. Aí eu te pergunto, uma criança que com 5 está fazendo um tratamento de 20 e não está sendo suficiente, como que com 6, 5 mil vai ser suficiente? Não vai. Então, vai variar de província para província, tá? A Marlene que deu olá, a Marlene maravilhosa, amanhã tem live com ela, essa maravilhosa. O pessoal dando parabéns pra gente. A Aline falou, aí no Canadá, como funcionam as coisas em relação a terapias. Então, foi o que eu falei, as terapias são particulares, então quando acaba a ajuda de custo, você tem que pagar do seu bolso. A minha, por exemplo, acabou, então agora eu pago por cerca de 200 a 400 dólares por semana para poder ele continuar o tratamento. Então, no momento, eu estou focando só em fono, porque a terapeuta ocupacional dele viajou, e o ABA também eu não estava gostando da abordagem da garota, e a supervisora dela, na verdade, queria me dar supervisão. Ela ficou me pedindo para me dar supervisão. Então, aí eu falei assim, poxa, se ela está querendo me dar supervisão, deixa eu dar para meu filho mesmo que é melhor. Mas, façam com profissionais, tá?
É porque no caso aqui eu achei que tava muito caro e a menina não era boa. Mas eu tava conversando essa semana com meu marido, que eu vou mandar mensagem pra terapeuta dele antiga, pra ver se eu pago ela no particular pra vir. A Renata perguntou: o grupo de mães se ajudam muito aí no Canadá? Então, eu tenho poucas mães no Canadá no meu grupo. Eu atendo elas mais no individual. Mas aqui tem um grupo, aqui em Toronto, chamado Autismo Toronto. Eu não faço parte deles, não fui convidada. Eles me convidaram, mas nunca me colocaram. Mas eu sei que eles têm um trabalho muito bonito e eles se ajudam muito. Mas a ajuda deles é totalmente diferente da minha. A deles é literalmente, eu conheço uma coisa aqui, eu conheço outra coisa ali, e vai guiando, tipo, eu conheço, tal lugar é bom para isso, tem uma atividade legal aqui, tem uma atividade legal ali. O meu não, o meu é bem individual mesmo. Eu quero saber como você tá, como tá o seu dia, como tá seu filho, o que ele precisa ali pra gente tá dando melhorando, qual o sensorial dele, qual a sua dificuldade pra gente ver uma abordagem. Nem sempre eu vou conseguir, mas eu tento ludicamente, né? Eu meio que fecho meus olhos e tento me encaixar dentro da tua realidade e a gente vai se encaixando ali para fazer o tratamento. E gratuitamente. Verdade. Isso é muito bom. As soluções Rose Lilian, falando show meninas. Minha mãe autista, falou, uau, muito interessante, estava amando a live. Eu acho que eu acho que ela também estava falando do TDAH. Mas se é difícil a minha mãe e todo o tratamento, imagina eu. Bom, se você acha que você tem algum transtorno, procure. Porque nem sempre é difícil, tá? Eu mesma cresci sabendo que eu tinha, mas não tendo certeza que eu tinha. Eu via que eu tinha dificuldades para fazer provas de concentração. Geralmente, nessa live, como a gente conversou mesmo dentro das abordagens, eu consegui voltar e eu ainda conseguia dar uma olhadinha aqui no que vocês estavam escrevendo. Mas geralmente, olha só como que eu faço as minhas lives. Eu vou anotando tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, não, eu desenho tudo, é literalmente desenhando. E eu vou anotando, daqui a pouco eu me entendo. Mas eu vou, Mas é aquele momento que você está ali desenhando, jogando o seu pensar, quando você para você entender sua organização. A minha bagunça é minha organização. E que também é muito importante no TDAH, né? Que ninguém sabe. Às vezes a mesa tá bagunçada. Mas eu me acho. Se alguém tirar dali, isso dá uma irritabilidade. Você fica numa frustração, você fica tão nervoso. Isso eu acho que a única coisa que me tira do sério é isso. Tirar minhas coisas do lugar. Porque eu esqueço de pagar a conta, eu esqueço tudo justamente porque tirou do lugar. Então, dá uma olhada, você acaba se entendendo. Eu agora já é uma dica para socorrinha, né? Se ela desconfia que tem TDAH. Então, a gente tem que dar uma olhada. Tem que sempre dar uma olhada, dar uma pesquisada. Então, não acho que vai ser difícil, não, porque às vezes fica muito mais fácil. O diagnóstico não piora, ele melhora. A minha mãe é autista. Ela falou, melhora muito. Ela falou assim: eu vou fazer psicologia e me especializar em autismo para provar que a minha mãe é autista. Poxa, que legal, cara, que legal. Também tem uns testezinhos que você pode fazer pela internet para você ter uma base, e a partir dessa base, que ela vai te mostrar leves características que a gente às vezes não percebe. E dentro dessa base você pode levar esse testezinho para o neuro, você pode solicitar que o neuro te passe um teste completo, uma avaliação completa. Mas é só para você ter uma base ali e tirar um pouco do seu questionamento, né? Mas não confie tanto no Google, tá? Bem-vinda à psicologia, né? Fique à vontade. Quanto mais pessoas a formação, melhor. Não é? Eu queria muito ter me formado, não rolou. A minha irmã é psicóloga e e ela tem, acho que é mestrado em neuropsicologia. Ela é neuropsicóloga. E aí, sendo que ela não trabalha com criança. Ela não trabalha com criança. Mas tô tentando trazer ela pro lado do autismo. Vamos ver. Eu mergulhei na análise de comportamento adulto e infantil e é uma viagem longa. Bem longa. Mas é prazerosa, gosto.
Estudar o ser humano e suas ações é um prazer, só que todo mundo vira um estudo, né? Você tá ali no supermercado analisando a ação do outro, você tá? Não, e eu falo assim, direto. eu falo assim, gente, eu não me formei, eu nem entrei na faculdade, eu passei para a faculdade, mas eu não fiz a faculdade. Por que que eu fico analisando os outros? Meu Deus do céu, não saiu É de mim, muito... não saiu de mim. Então eu acho isso muito engraçado. Aí ela tá falando aqui que é nítido o autismo da minha mãe, é estampado em tudo. Então, no caso aqui em casa também, eu tô dando uma olhada aqui se a minha mãe pode ter o diagnóstico de autismo ou burnout. Então, dá uma pesquisada também da síndrome de burnout. Nem sempre, não necessariamente pode ser um autismo, pode ser a síndrome de burnout. Então é isso, acho que é isso, né? Ah, Alguns não, vários vamos elogios, adorei. infelizmente dar aquele tchau e vamos responder, né? Dar uma olhada nos comentários e vou aguardar a sua resposta Não, a ansiosa. resposta é sim, eu só vou Já fechar o dia. sabendo que quando você fechar o dia, pode ser comigo e também você vai conhecer outra ADM e assim fica mais diversificado e a gente vai discutindo todos os assuntos necessários e muito, muito, muito obrigada. Não, que isso. Teve um Muito monte, tem muito mais coisa aqui para baixo, mas eu acho que a live vai ficar muito longa, porque teve tanta É. pergunta aqui, gente. Mas a gente vai responder todas, com certeza, né? A gente gosta de responder. Ninguém fica, ó. Não, olha, gente, eu sei que teve muito mais aqui para baixo, que eu já dei um giro aqui, eu falei, meu Deus, não dá para responder tudo. Então, que bom que vocês gostaram, né? Isso é bom, é bom. Então, assim, E a gente tem essas lives semanais, a gente vai poder esclarecer mais e trazer mais. não, vamos fechar assim, tá fechado, tá fechado. Nem que seja um final de Olha só. semana, eu abro um final de semana. A gente vê, a gente fecha. Então, o pessoal que não conseguir responder, que ele não conseguiu responder, pelo amor de Deus, perdoa. A gente vai deixar salvo, vai lá no comentário e faz a pergunta que a gente responde. Perfeito. 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 Pode ir lá, ó, chover de perguntas que a gente está aqui para responder. Nos Te comentários. apoio. Pronto. Obrigada pelo convite novamente. Muito feliz. E tá aceito o convite para as próximas lives também. Vamos fazer uma live assim, semanal. E eu mostro um pouquinho da bagunça aqui também, o que a gente faz. E aí a gente vai tentando, né, mostrar essa realidade. Autismo é autismo em qualquer lugar do mundo. Tá? As barreiras são barreiras para todas. Vivemos a mesma coisa. Às vezes, um recurso a mais, um recurso a menos, você às vezes consegue. Mas, se você tiver criatividade, o recurso é vasto, ele não se acaba. Então... Com certeza. Gente, valoriza quem está aqui para passar apoio. Chega lá, pergunta de verdade, tenta participar, tenta interagir, tenta adquirir conhecimento positivo, desfoca do padrão e vamos para a realidade positiva. Sempre positiva, nua e crua. Porque não tem esse negócio de não. É isso, pronto. Entendeu? Vamos sorrir, vamos viver, vamos lutar. Vamos direto ao ponto. Isso que eu ia falar, dentro da realidade, direto ao ponto. Sem esse negócio de transitar. Sem transição. Vamos conversar. Vamos acordar e trabalhar. Uma vez que todo mundo tiver acordado de comum acordo, cara, teu filho, tua filha vai crescer de uma forma surreal. Eles precisam de vocês. Com certeza. Então é isso. Mais uma vez. Gratidão, é isso. Vamos à próxima. Obrigada, gente. Uma boa noite. E a gente se vê por aí. Boa noite para você e melhoras aí. Obrigada. Tá aqui, eu deixei aqui no cantinho. Tá roxinho. E muito obrigada por estar conosco. Tá roxinho só. Mas se cuida, viu? Ah, gente, eu achei que eu tava na piscina olímpica. Eu tenho culpa. Acontece. Acontece, não era, caí. Então, tá. Muito obrigada mais uma vez. Segue, dá uma olhada que as dicas são positivas e valem totalmente a pena. Obrigada a você, gente. Uma boa noite. Um beijo a todos. Aos meus diamantes. Vejo vocês no meu canal. Beijo. Obrigada. Obrigada.
Boa noite. Salva aqui, por favor. Salvou? Não, salva aí. Tu ainda tá online? Eu ainda estou. Eu não tô enxergando nada. Eu tá aqui, ó, é os erros de gravação, viu? Assim. Oi, gente. Pronto.